Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Massanuvo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Agradecemos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Divino Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, os mentores espirituais, trabalhadores do Grupo Espírita Eurípides Massanuvo, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de fazer parte do projeto Nos Passos de Emmanuel. Este projeto ele tem o objetivo de estudar os livros da coleção Fonte Viva, que são comentários evangélicos deixados pelo Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier. O livro que estamos lendo, da coleção Fonte Viva, é o livro Vinha de Luz, e o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo 61, que tem o título Também Tu. Para realizar os seus estudos, Emmanuel utiliza uma passagem bíblica, e a passagem escolhida por ele para esse título Também Tu foi a seguinte: E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Isso está em João, capítulo 12, versículo 10. Depois que Emmanuel escolhe essa passagem, ele vem discorrendo a respeito do assunto. E Emmanuel nos diz o seguinte: interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava-se dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros, que se unam ao amor de Jesus, conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo, se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem. Ao sublime fluxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Uma bela mensagem deixada pelo Espírito Emmanuel, nos convocando aí a reflexão a respeito dos nossos sacrifícios. E Emmanuel ele vem trazendo de uma maneira bem clara o trabalho
que a espiritualidade de, de nível, né, inferior, os menos evoluídos, como é que eles trabalham tentando denegrir até hoje a imagem do Cristo, tentando apagar essa imagem da nossa mente, tentando dificultar o nosso progresso espiritual. Então, essa passagem, né, que fala que os principais sacerdotes tomaram a deliberação de matar a Lázaro, ela está em João capítulo 12, versículo 10, foi tirada da ida de Jesus a Betânia. E nessa passagem, né, Jesus se dirigia para a Páscoa, e nessa época aqui, né, exato nessa viagem, Jesus de Betânia, ele partia, né, para o famoso Domingo de Ramos, onde ele entrava aclamado, e depois, na sexta-feira, né, ele seria ali sentenciado à crucificação. Só que nessa ida de Jesus, muitos foram para Betânia acompanhar, né, o mestre nos seus ensinamentos, queriam ver o mestre de perto, mas perceberam que o grande número de pessoas queriam ver a Lázaro, né, que tinha, de acordo com os escritos aqui da Bíblia, né, se tornado do cadáver e reviver, né, ou seja, ressuscitado pelo Mestre Jesus. Nós da doutrina espírita sabemos da explicação que o Espiritismo dá para esse tema e não vamos entrar em detalhes, né, mas nós sabemos que a doutrina trata, né, como uma letargia, como uma catalepsia, esse estado em que Lázaro ficou, né, que reduz muito seus batimentos cardíacos, né, chegando perto de zero, que resfria o corpo, né, em alguns casos até entra em decomposição. Então, assim, dentro da doutrina espírita, nós falamos que Jesus, ele não veio derrogar as leis. E nós sabemos que uma pessoa, depois de morta, depois que o seu corpo já se separou do espírito, que houve ali a morte cerebral, essa pessoa não retorna à vida, né? E Jesus, como falamos, ele não veio, né, para ir contra as leis, ele veio, na verdade, para reafirmá-las. Então, assim, não vamos entrar nesse detalhe, mas muitos naquela época queriam ver a Lázaro porque acreditavam que Lázaro teria sido, né, ressuscitado pelo Cristo. E o farisaísmo daquela época percebeu, né, o quanto isso era perigoso, né, para a elite, para aqueles que mantinham o seu poder, mantinham a sua condição através da ignorância da maioria da população. É que se existisse uma pessoa que era capaz de ressuscitar os mortos, essa pessoa era muito perigosa para a elite daquele tempo, que trabalhava, que julgava, né, a revelia os cidadãos, que condenava com processos injustos e tinham medo, né, desse Cristo, desse carpinteiro de Nazaré e dos seus feitos, né, naquela época vistos como milagres e que levavam a verdadeira multidão, né, a acreditar e a seguir a doutrina do Cristo. Então, Emmanuel vem nos mostrando que existem falanges de espíritos de ordem inferior que estão dispostos a trabalhar contra, né, os ensinamentos do Cristo, que estão dispostos a apagar o Cristo da história, que estão dispostos a nos retardar, né, essa nossa evolução, essa nossa caminhada, né, rumo à perfeição. E ele vem falando que o farisaísmo,
não tolera a condição de redivivos, a demonstrar a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-o na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Então, isso aqui ficou muito claro, a forma como Emmanuel colocou. Divaldo Franco já fala a esse respeito, né, de falanges de espíritos tentando aí nos retardar nesse nosso progresso, né, tentando nos deixar ali confusos, tentando excitar as nossas imperfeições, a fim de que nós cometamos os erros do passado, e cada vez que eles percebem que um desses seres ele está se inclinando para o Cristo, ele está se tornando esse redivivo, né, aquele que estava morto como Lázaro, né, caído nas imperfeições, nas tragédias dos excessos humanos, e que consegue, né, ser atraído pela luz do Cristo. Eles trabalham de forma incessante a fim de que a gente não consiga atingir esse nosso objetivo, né, de verdadeiramente seguir os caminhos do Cristo. E aí Emmanuel vem falando que não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Ou seja, é justamente neste momento em que temos o pensamento inclinado para o Cristo, inclinado para o bem, que começamos a enxergar as coisas de uma forma diferente, é que as dificuldades vão aparecer, é que essas falanges de espíritos elas vão trabalhar a fim de que a gente desista dessa condição, né, de tentar experimentar, experienciar essa vida em Cristo. E teremos que dar o nosso testemunho, teremos que nos conduzir, né, nos esforçar dentro desses ensinamentos de Emmanuel, dentro dos ensinamentos do Espiritismo, a fim de que nós não caiamos em tentação e não desistimos, né, dos nossos objetivos de reforma íntima, de melhora pessoal, né, que desencadeará uma melhora coletiva, culminando aí com a transição planetária, né, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, cada um de nós possa, no momento do testemunho, lembrar dos espíritos que estão à nossa retaguarda, nos protegendo, torcendo, vibrando por cada vitória, minúscula que seja, da nossa parte. E que o Senhor nos acompanhe, nos guie, nos fortaleça, nos dê boas intuições, a fim de que cada um de nós possa guardar os seus ensinamentos no coração e colocar em prática através das nossas mãos, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Que assim seja.